Feito, valendo. Então, dia 22 de setembro, né, parte 3 da tarde, né, e tira dúvidas aí dos alunos. Um tempinho aí para a gente discutir alguma questão que vocês tenham ficado com dúvida da matéria, ou discutir qualquer aspecto de treinamento geral, como foi hoje de manhã, né? Acabou virando discussões filosóficas de treinamento, super legal, né? Aí é até bom, porque aí eu faço menos terapia de grupo durante a aula, né? Tem que cuidar, né, gente? Mais nessa época ainda, o pessoal se junta, e começa a engatar as conversas, e cada um chorando suas pitangas. Eu às vezes fico indignado, né? Tem que cuidar para não fazer essas terapias de grupo. Eu digo isso para meus colegas professores, né? Posso perguntar, então? Vai lá. Toca. Na verdade, surgiram dúvidas fazendo o resumo da primeira parte da matéria, pode ser? Sim. Na verdade, uma parte é um pouco de organização, assim, que eu sou um pouco meio neurótica. E aí eu me perdi na hora. Quando a gente estava fazendo nas presenciais, Quando a gente estava fazendo as presenciais, a gente começou a ver os princípios, a gente chegou até individualidade biológica. Aí quando a gente começou o ERE, a gente voltou a ver os conceitos, é isso? Que a gente viu ali: carga, adaptação, os processos de estímulo, resposta. Isso é a parte dos conceitos, né? Olha, na verdade a gente voltou... Um pouco bagunçado, né? A gente voltou falando de princípios. Só que eu parei para falar os conceitos no meio. Eu, na verdade, resgatei a disciplina de novo. Eu repeti o conteúdo. Só que dessa vez eu só segui os princípios, porque ali eu falo das coisas. O que eu faço nas aulas presenciais, geralmente, todo semestre, é o seguinte: eu dou aula só de conceitos, aí não tem slide, e aí só que fica repetitivo. Aí quando eu vou para os princípios, eu passo rápido, porque isso aqui eu já falei, então não vou falar de carga de novo, não vou falar de supercompensação, mas dessa vez não, dessa vez eu vou seguir só os slides ali para não... E ali eu coloco os conceitos, aí eu ganho 2 aulas, né? Mas na verdade ficou mais lento mesmo. Então nessa última parte agora eu fiz assim, eu falei de princípios, só que os conceitos estavam ali no meio desses princípios, né? Por exemplo, princípio de adaptação, é só porque eu fiquei não na apareceu dúvida da parte... supercompensação. Eu fiquei só com dúvida na hora de fazer o resumo, o que tinha que aparecer e o que não tinha, Não, só e tu para não sabe que a ficar... ordem nem é o mais importante. Se tu, por exemplo, fizer uma ordem começando com conceitos e depois falando dos princípios, e aí, claro, tu vai falar menos desses conceitos, né, lá nos princípios, tudo bem. Se tu querer seguir como a gente fez agora, né, que é mais ligado aos princípios, e dali surge o conceito, os parênteses, né, também não tem problema. Desde que esteja, né, o que a gente discutiu, assim. Tá? Tá, não sei se eu posso fazer uma pergunta, se alguém vai fazer. Não, vai lá. Mais um? Tá. Sabe? Ali na parte da especificidade, eu meio que não consegui entender direito a metabólica, porque a gente usou um exemplo, né? O exemplo lá dos corredores, que daí eles começaram a botar os nadadores a correr e etc. Aí ficou um pouco vago o conceito em si, assim, sabe? Da parte metabólica. Aí na hora de fazer o resumo eu me dei conta que eu não sabia explicar sem o exemplo. Não, e a gente notou mesmo com os monitores, foi uma das coisas que a gente mais notou, que muitos alunos resumiram o princípio da especificidade pelo que eu falei mesmo, assim, estritamente a frase que eu dei, é o princípio que está baseado com tipo de movimento fim, né? Só que, na verdade, esse movimento a gente tem que tornar ele mais complicado, assim, não é só o padrão de movimento, não quer dizer que agora natação é só nadar. Não, não é bem isso. Tu pode ter ritmos diferentes que são mais específicos e menos específicos. Aí entra também metabolismo até um pouquinho mais detalhado, né? Se tu faz provas mais ligadas a VO2 máximo, o que é específico é fazer os ritmos de VO2 máximo, né? E menos específico é o que está distante disso, tá? Então, o sentido metabólico que eu mostrei, assim, ó, quando eu dei aquele exemplo, é para mostrar... Isso ainda está ligado ao tipo de movimento. Porque o que eu mostrei foi que nadadores não podem ficar correndo metade do ano, 4 meses do ano, só correndo, né? Para fazer resumindo, foi uma das mensagens. Então, isso tem a ver com o tipo de movimento, que vai afetar as adaptações metabólicas.
Só que essa questão metabólica, ela é mais específica ainda, né? Ela tem a ver com ritmos metabólicos. Se tu vai treinar mais, por exemplo, os Ironman lá que fazem a prova toda em primeiro limiar ventilatório, tu tem que treinar muito nessa região, não adianta, isso é específico. Continua sendo corrida, né? Os maratonistas, né? Ultramaratonista, continua sendo corrida no caso, mas é em ritmos definidos, são específicos, né? Depois eu falei, aí tem esse aspecto metabólico, depois tem um segundo aspecto que é aí sim com um tipo de movimento que o pessoal achou que é só isso, né? Que era o exemplo da corrida em piscina funda, né? Esse era o segundo aspecto de especificidade, né? É a cinemática, Cinemática, professor? exatamente. Cinemática, o pessoal resumiu o princípio da especificidade como se fosse só cinemático. Se é o movimento ali, isso é específico, o resto não é específico. Não, a especificidade Eu é acho mais que como a complexa. gente não entendeu metabólica, a gente enrolou pelo que a gente entendeu. O metabólico tem Eu a ver com o acho tipo de que... exercício, porque vai afetar o metabólico, né? Que eu falei dos exemplos do VO2, né? Dependendo da forma que tu avalia, tu tem resultados um pouco diferentes, né? Mas também tem a ver com as intensidades metabólicas, né? Nesse sentido. E aí tem o cinemático e depois tem também o neuromuscular, que tem a ver com um padrão de ativação que seja semelhante com aquele do objeto fim. Então, especificidade não tem a ver só com o movimento, assim, no sentido cinemático, né? Não tem a ver só com isso. Ele tem a ver também com metabolismo e com aspectos neuromusculares, que não são tão óbvios assim como o padrão de movimento, né? Eu só tornei ele um pouquinho mais complexo o conceito, mas tem esses três aspectos. Neuromuscular, por exemplo, neuromuscular tem a ver com padrão de ativação. A corrida em piscina funda é um exemplo também, né? Quando tu faz a corrida em piscina funda, desaparece o ciclo alongamento e encurtamento. Ali tu tem concêntrica. É totalmente diferente do que tu faz na corrida terrestre. Na corrida terrestre tem ciclo alongamento e encurtamento. Então tem que cuidar com isso. Não é tão específico por esse motivo. E o que eu tenho que fazer como treinador? Entender do ponto de vista neuromuscular como é que é o meu padrão de movimento e treinar segundo esse padrão. Grace, tu levantou o braço ali. Eu vou perguntar alguma coisa. Sim, eu estou tentando entender isso, né? Porque eu até me esqueci do resumo, ainda bem que a colega falou, porque eu já estava me esquecendo. A gente está com problema na escolha do artigo também, né? Mas daqui a pouco a gente resolve. Por exemplo, vamos pegar o princípio da especificidade metabólica com relação ao treinamento de capoeira, tá? A minha performance dentro da capoeira, para isso que eu treino, é, por exemplo, chegar numa roda e ter um condicionamento de fôlego cardiovascular que me permita, por exemplo, num jogo mais complexo e mais demorado, que é o jogo da capoeira Angola, fazer um jogo de 15 minutos, vamos dizer. É um jogo relativamente longo dentro de uma roda de capoeira. Então, a metabólica, eu vou trabalhar essa questão de adaptação física e fôlego. Vamos ver se é isso. Que eu posso fazer de que jeito? Gingando um tempo muito maior, porque tem adaptações gerais, porque movimenta todo o corpo, ou caminhando um tempo específico para me ajudar nisso, ou subindo escada, ou dando uma corridinha para melhorar o fôlego. É possível entrar essa questão metabólica da especificidade dentro de um treino de capoeira, ou seria só, por exemplo, uma ginga por muito tempo para tu manter um condicionamento? Não, o teu exemplo está ótimo. Tu pode criar, por exemplo, na capoeira, uma espécie de um circuito que pode quebrar, mas aí tu faz poderia fazer. Eu sei que aí hoje com o Rafa nós falamos muito do exemplo da capoeira até de manhã, mas assim é o caso. O que tu falou ali é uma espécie de circuito. A pessoa faz o gingado, aí alterna com ações um pouco mais com amplitude, mais intensidade, que seria a própria quando a pessoa entra na roda e faz ali. Então, tu faria uma sequência que, de alguma forma, traria uma adaptação para resolver essa tarefa que tu falou, que é fazer uma roda mais longa, fazer uma atividade mais longa, mas também suportar todo. Porque tem isso, né? Tem umas partes lá que os caras ficam meio que sambando do lado, às vezes ficam batendo lá algum instrumento. Então, isso é a fase de baixa intensidade, né? Também tem ali uma ideia do intermitente. Então, tu pode fazer essa ideia de circuitos ou uma espécie de mini-jogos mesmo,
com circuito em dupla, sabe? Que eles vão fazendo tarefas e oscilando intensidades. Então, daria para se fazer. E isso é uma adaptação. Agora, o que tu falou também, no último, também pode ser só fazer o gingado, aí é um contínuo de baixa intensidade. Tu pode fazer numa fase mais baixa. Então, tu pode usar tudo isso bem Sim. regulado, de novo, pelas regras do treino do que tu quer. Mas isso aqui vai me resolver uma parte mais metabólica dessa intermitente, né? E realmente, vai fazer isso. Ao longo do tempo, vai trazer adaptação boa, né? Tanto na capoeira Angola quanto na contemporânea, a gente tem muita mudança de intensidade, né? Seja Sim. dentro do próprio estilo ou diferentes estilos. Para quem não sabe, para quem não conhece tanto, o toque da bateria vai determinar geralmente a intensidade do jogo. E na Angola, a ginga ela é muito mais solta, né? Ela não tem um padrão de movimento tipo da contemporânea, que é mais um método mais marcializado, assim. Então, eu não sei, né? Eu não sei se seria uma viagem, assim, mas na Angola eu pensaria num hit, por exemplo, mexendo com bastante intensidades e tal, mais calistênicos, assim, porque a capoeira Angola ela é bem livre, mexe com várias posições. Durante o jogo, assim, tem momentos em que alguém fica numa posição por muito mais tempo, assim, coisa que não se vê na capoeira Angola, na capoeira A contemporânea. Angola, sabe o que me pareceria, olhando de fora? Que teria elementos até parecidos com o do Pilates, por exemplo. Que tem aqueles Sim. padrões de movimento que é quase isométrico, o cara fica em posições lá. Então, algum treino de core e tal poderia até auxiliar esses caras. E esses caras, acho que eles adaptam nisso, né? Só que tu poderia organizar esse treino também para otimizar esses ganhos assim específicos. Tudo isso está dentro também da ideia do metabólico, né? Tá um pouco misturado ali com os três aspectos. Sim, os angoleiros, né, que nem a gente chama no meio, o controle de core da Claro. musculatura estabilizadora deles é absurdo, assim. É Né? algo, Tem que e fazer eles não fazem um treinamento físico específico para isso, é a prática da capoeira em si, sabe? Mas isso que é É a legal. variação e aí entra, eu acho que a questão da cinemática e da ativação muscular, porque o treino, para nós, não é aquele treino tudo muito rápido. A gente faz treino de movimentos bem lentos para controle muscular. Então, eu não sei nem aonde entraria isso. Se entraria na cinemática ou se entraria na ativação muscular. Eu Não, mas acredito que na sabe que metabólica. que os três, no fim das contas, sempre vai ter um olhar sobre os três aspectos. Algumas vezes vai estar um brilhando mais, mas é difícil tu Uhum. separar, porque elas têm relação entre elas, né? Quando eu falo, até eu falei hoje de manhã, até acho que de tarde não, mas quando a gente tem um treino lá de força máxima, o pessoal diz, adaptação neuromuscular, aí não gostam de falar que é metabólica. Não, tem que lembrar que metabolismo tem até no motoneurônio, BDNF, tem toda ação metabólica, né? E a mesma coisa para esses exemplos que tu está dando. Ali que eu falei, me faz lembrar um Pilates. Mas a gente sabe que o Pilates também tem um aspecto metabólico, né? Vai ser aquela que a gente sabe. As intensidades não são tão altas, frequência cardíaca acho que não sobe tanto, tem mais ação, mas talvez tenha alternâncias e coisas. Mas o interessante é olhar pelos três para ver o quanto o teu treino está se assemelhando e está resolvendo o problema daquela ação, né? E essa que é a ideia, pelos três olhares. Às vezes vai ser mais fácil por um, às vezes por outro, mas vão estar sempre um pouco interligados, né? Por exemplo, o caso esse da capoeira, um exemplo bom para mostrar é o seguinte: botar o cara, um capoeirista, botar ele para correr, para virar maratonista, não é a melhor coisa assim de otimização para o capoeirista. Tá, não é o fim do mundo, se o cara quer ser corredor também, sabe, aí depende para que ele quer, mas não é, do ponto de vista de especificidade, não é a melhor coisa que ele tem para fazer. Ele poderia fazer um treino de base mais específico, teria mais transferência para aquilo que ele faz, né? Com muito mais oscilação, como disse o Rafael, né? Independente até da escola, né? Mas aí tu adaptaria para aquilo que é mais próximo, né? Mas isso são exemplos, né? De metabolismo, né? Tu não vai botar o cara para nadar. Eu adoro nadar mesmo, né? Eu já fiz vôlei, eu jogo vôlei de vez em quando eu nado, mas eu sei que a transferência de um para o outro é mínima. Eu faço por questões mentais minhas, mas não é porque eu quero melhorar um com o outro, sabe? Eu estou montando um circuitinho bem legal aqui
para atender diversas necessidades do jogo. Tá bem bacana, tá legal de fazer pensar. O Rafa, ele, quando foi meu aluno, agora ele é monitor, né? Mas quando foi meu aluno, ele me trouxe direto esse exemplo. Eu comentei hoje de manhã também, a gente tem que tentar transformar esses meios, assim, mas devagar, né? Como eu aprendi lá com o Laércio, não dá para chegar de carrinho e nem dá para chegar fazendo falta. A gente tem que chegar tateando, assim, e tem que entrar, né, no capoeirismo. O cara tem que ser capoeirista e propor, mas é difícil. Mas não é a mesma dificuldade que eu vejo. Por exemplo, é um pouquinho diferente. Cada um tem sua história, mas sempre tem umas tribos assim meio fechadinha que é surf, balé clássico, artes marciais. Tem várias práticas assim que é complicado, né? O Rafa estava comentando isso hoje de manhã. Resumindo, assim, ele disse que sofreu muito. O pai dele é capoeirista e ele disse que meio que desistiu de tão difícil que ele foi. Aí eu falei para ele, quem sabe, talvez a gente consiga fazer mudanças, às vezes é nós nos tornando, o cara for o líder, ou tendo que fazer uma nova escola, alguma coisa assim. Mas o interessante é que a gente tem que usar o treinamento para tentar revolucionar. Não dá para manter as coisas sempre como o balé clássico é terrível, assim, tu conversa com o pessoal, eles contam as histórias, vários semestres assim que eu tive. Uma delas foi com a Marcela Delabari, que agora já está no doutorado lá com a Aline, né? Mas ela começou na cadeira dizendo isso: não, os caras aprendem com a mestre lá, eu sou da Vera Bublitz, e aí a outra é de 3 gerações. Quando tu for ver, ela veio lá dos franceses mesmo, lá de onde eles criaram os pliés, e parece que solidificou, assim, congelou, né? Eu não acho que a gente Sim. tem que tentar mudar de dentro, né? Mas tem que tentar propor coisas novas, né? Professor, eu queria que tu falasse um pouco. Desculpa. Eu não só fazer um rapidinho parênteses. Eu coloquei ali no WhatsApp da disciplina. Para vocês, quem não leu, no Fórum do Mundo, eu e o Rafael, a gente respondeu umas dúvidas sobre especificidade. A gente Bem lembrado. bem. Foi uma baita resposta ali. Tem bem completa essa complexidade do que é, né? A gente colocou ali no grupo agora para o pessoal dar uma lida. Entrar lá e dar uma lida. Não tinha visto. Obrigada. Pô. Daquele gráfico ali da pliometria, mais para o final da aula, o primeiro nível, não ficou muito claro qual objetivo pode ser traçado com aquele primeiro nível em treinamento. Ali é potência muscular, né? A primeira coisa é olhar para a especificidade, né? O nível 1 ali é para ações musculares que se realizam de modo lento, né? Por exemplo, a virada da natação, né? A virada da natação, o cara encosta lá as bordas, ele tem ali um alongamento e encurtamento, mas é lento, não é por causa da resistência da água e tal, por mais intenso que seja. Então, o que o Schmidt-Blaker mostrou é que eles fizeram um treino muito forte nessa fase 1 e teve muito boa adaptação, porque fez algo específico, né? O jogador de vôlei mesmo, que eu dei o exemplo do central ali, que precisa fazer o salto como se fosse um agachado semi-estendido. O resultado é ridículo, né? Tu não consegue armazenar muita energia, tu consegue só gerar potência naquela amplitude pequena ali que tu tá, porque tá semi-estendido o joelho, né? Mas aquilo é específico. Então, os caras treinam nesse nível para ter o melhor resultado possível ali. Ou seja, a primeira questão é resolver o problema que está específico a isso, né? Depois tem um sequenciamento que é possível. A fase 1, ela quase sempre é um meio do caminho de treinos de base, de força, para a pliometria. Ele quase sempre é uma boa estratégia de transferência, né? Período de transferência que se chama. Então, tu sai de treinos de força, de musculação, que são muito lentos, pouco específicos, né? Mais base geral, e aí tu vai para os saltos. Passar pela fase 1 é uma boa, porque ali tu tem uma fase meio que é como se tu trabalhasse com aquela força que tu trabalhou na sala de musculação, já levando para algo rápido, né? Então, seria mais contínuo, né? Também dá para usar desse jeito a fase 1, né? Como um período de transferência. Sim. E tem um gráfico assim, ou é a mesma coisa para membros superiores, dependendo, mudando o teste, mudando a forma de avaliação, se cria uma curva parecida, assim? Não sei, cara. Eu já vi, sim, essas coisas.
Se não me engano, tem um nível. Tem também. Não, tem porque o próprio exercício do supino, embora não é uma pliometria mesmo, né? Mas tu consegue gerar essa potência máxima e o raciocínio está por ali mesmo. Só que nesses casos, não tem pliometria, né? Eu não sei se tu quer falar, por exemplo, os russos faziam muito isso, né? Que como isso não é tão comum, os caras fazendo aquelas quedas, né? Sustentadas e rebatendo, né? Eles fazem com medicine ball também, recebe, atira no outro, o lateral, Sim. né? Ali tem que a esse gente alongamento usa... e encurtamento. Mas eu não conheço curvas assim que controle a carga ótima. Eu acho que é mais comum os caras pegarem cargas que se conhecem, que sabem que geram, mas também é algo para se estudar, né? Para se determinar. Não, pro rugby a gente faz vários, assim, de joelho, cai, empurra, o próprio no apoio ali, desce, sobe rápido, volta, bola pesada também. Então, por isso a minha Sim. dúvida. Vocês usam torção russa, não? Isso é muito cavalo. Aquela lateral, não. É simplesmente pegar o medicine ball e atirar lateralmente. Como a gente não tem a medicine ball, né? A gente tem bolas pesadas que eu enchi de pano, daí a gente usa uma bola de rugby de 2 quilos, assim. E aí vai desenvolvendo ali quem tiver força para lançar. Deve Funciona ter, muito. porque tem o próprio passe de vocês, tem bastante trabalho de rotação, sim. né? Mas era só isso. Entendi, mas eu não conheço a carga tão controlada, assim como esses que eu já vi fora da sala de musculação. A sala de musculação, sim, tem a carga ótima de potência, né? E aí é mais fácil de entender, mais fácil de aplicar. Não seria, pegar, avaliar a velocidade para execução para melhor produção de potencial, de produção de força e tentar utilizar isso dentro de algo mais específico ao rugby, assim, dentro de algum gesto, algo tipo, por exemplo, o supino, aí eu calculo a velocidade ótima ali para o potencial de produção de força e tento treinar isso e transferir isso depois para algo específico do rugby, assim. Não sei se... Não, minha dúvida era como calcular esse sequenciamento tem que fazer. Isso mas o cálculo, né, que o Elvis colocou, Sim, é que eu não conheço especialmente lá na ação, assim. Então, o que os caras devem fazer é carga conhecida, né? Mas também deve perder especificidade, né? Que alguns poderiam fazer um pouco mais, outros um pouco menos, né? Verdade. Tem um tipo de treino que foi um cara que trabalhou com a seleção da Austrália, que no supino faz 6 super amplo aqui, aí põe um negócio no peito que diminui a amplitude, mais 6, põe outro negócio que diminui mais amplitude, mais 6. Mas daí trabalha bastante pro handoff, né? Quando um cara tá vindo tentar te derrubar, tu pode tirar ele com a mão. E aí tu vai ganhando força durante a extensão do movimento. Aí isso é uma coisa que eu sei mais ou menos, mas é uma coisa assim que não tem... Deixa eu ver se eu entendi bem. Calcular. Tu limita a amplitude, né? Tu tem 3 amplitudes, então, resumindo. Uma é total, né, as primeiras 6, depois uma é bem curta, eu acho, e outra intermediária, ou outra ordem, não sei. Isso. Mas vai diminuindo. Tu só trabalha com amplitudes diferentes. Tu faz as repetições com amplitudes. E a carga é a mesma. A mesma carga. E ainda vai fadigando nessa sequência, porque são os 3 e 6. Isso aí também. Mas seria daí num bloco, na periodização, que vai trabalhar a potência, né? Porque fica uma série pesada. E fica sempre o mais rápido possível. Para aquela... Ou controlada. A subida sempre o mais rápido possível. Que é aí que eu fiquei na dúvida hoje também, porque tu falou que a gente trabalha bastante com potência na contração rápida, né? Mas que recruta menos ligações, né? Não, mas aí que tá. Isso recruta menos quando é velocidade sempre controladas, né? Só que nessa situação que tu tá dizendo, e que eu falei também de fazer os testes máximos com acelerômetro, aquele exemplo, aquilo lá já o Rio não funciona mais. Porque realmente a gente quer gerar mais potência, a gente faz no máximo que der. E se puder roubar, aí sim fazer o contramovimento, melhor ainda, porque a gente usa algo elástico ali.
Aí Sim. entra a parte toda aquela que a gente também, a mecânica muscular mostra, né? Entra a parte passiva no meio, né? Mas por isso que a lei de Hill não se aplica bem. O problema é quando o pessoal quer tentar entender esses exercícios rápidos pela lei de Hill, e aí não fecha. Os caras, mas eu gosto de fazer rápido, que eu produzo mais força. Tudo bem, mas aí não é controlado, né? É aí que entra o exemplo do trem, né? Que eu falei. Sim. O Álvaro, É. ele traz, eu acho, na cadeira de Fisiologia do Exercício, que ele fala sobre a relação da força-velocidade, mas ele praticamente diz que quando o exercício ele tem maior contribuição de velocidade, ele vai depender muito mais de coordenação, de questões coordenativas, né? Então, Assim. Não, mas tem também algo de já tá energia falando de alguém elástica coordenado, também, né? Mas também Sim. tem, é verdade isso, até porque são coisas mais funcionais, a gente faz pliometria, mas nem sempre. Tu pode fazer o movimento da musculação, por exemplo, rápido, aquilo que eu falei também que os caras usam de transferência, ou esse exemplo que o Elvis falou, ali a coordenação é baixíssima, mas tu trabalha a potência, né? Mas depois tu vai direcionar para outra coisa. O legal desse exemplo, Elvis, ali, é que ali tu vê, os caras já estão fazendo um treino que vai responder a algo específico, que é produzir potência em amplitudes diferentes, para resolver problemas Sim. diferentes. Porque pode ser Sim. isso, tem 2 caras em cima de ti, tu só quer deslocar, então tu varia o padrão de movimento para resolver tarefas que são variadas, né? Me parece ser essa a primeira função, é tu gerar uma potência muscular muito forte para várias tarefas, não é sempre a mesma, não é sempre ampla, né? Ela é também para resolver coisas que são amplitude dependente, né? Aí tu resolve com isso, alternando as amplitudes, né? Com relação a esse assunto e o trabalho isométrico, mantendo uma postura numa distância média, nessa situação não aumentaria a potência? Não, acho que aumenta, desculpa, Simulando porque a gente isso. faz bastante isso. Por exemplo, se tu segura aqui embaixo, tu tá travado no jogo lá, trazendo pro jogo, né? Então tu precisa ter uma força nesse ângulo, mas tu precisa ter a força para sair daqui. Então se tu não trabalha essa saída aqui, tu vai ter força só para segurar ali. Não A mesma resolve a coisa a gente faz tarefa, para né? agachamento. A mesma coisa Entendi. que faz para agachamento. A gente trabalha, às vezes, quando agacha, ou na subida, ou lá em 45 graus, ou um momento ali intermediário da subida, da pausa, 1 segundo, porque geralmente a gente vai ter alguém tentando nos derrubar naquele ângulo lá. Então, a gente para 1 segundo ali, quando está subindo o agachamento, e aí volta. Porque a gente vai ter que segurar uma isometria ali no jogo e vai ter que ter essa produção de força e potência para poder sair. Então, te dá força naquele ângulo, mas tu precisa também trabalhar a saída, né? Não sei se... Precisa de uma contração lenta para sustentar e uma rápida para... Não sei se é esse o pensamento. Sim, aí resolve a tarefa. Mas o exemplo que tu deu, Grace, ali de fazer isometrias, né? Porque tu poderia pensar em treinos isométricos em vários. A transferência para potência é baixa. Porque tu faz isométricos isolados, entendeu? Aí é baixa. O que pode ajudar, por exemplo, é quando tu quer pensar em tarefas mais lentas. Aí é outro problema, é o problema do capoeirista do Angola, né? Que faz aquelas parada de mão lenta e fica... Ali é uma isometria quase. Se tu treinar muita isometria ali, vai ajudar igual. Porque o músculo está agindo quase que isométrico, né? A função ali. Aí sim, aí vai ter mais transferência. Eu fiz essa pergunta do treinamento isométrico também, porque aqui na reabilitação, assim, eu dou com carga mais alta, trabalho de quadríceps dos meus pacientes, inclusive pós-operatória, 4 quilos, 3 quilos no início, 2 na primeira semana, depois 4, 5, depois eu faço cadeia fechada para sustentação de peso, mas o que eu tenho feito também é trabalho isométrico com 1 quilo, sustentar 5 segundos, 10 repetições de 5 segundos ou 10 segundos para quem é mais treinado. E assim, isso está me dando uma estabilidade articular e auxiliando no ganho de massa muscular. Até fui dar uma olhada agora em artigos, mas eu vejo assim, pouquíssima coisa de treinamento isométrico. É verdade. Para reabilitação e para exercício, né? Mas eu percebo assim, tem reduzido muito o tempo de reabilitação dos pacientes. Faz o trabalho de cadeia aberta, com resistência, faz o de cadeia fechada, porque principalmente membro inferior, né? Porque é sustentação.
precisa trabalhar com amplitude, sustentando o próprio peso, e o exercício isométrico. E agiliza muito o tempo de reabilitação. Não, é que tu tem que ver sempre, né, a discussão ali com a reabilitação, tu tem que ver com o que tu tá comparando também, né? Porque tem que ver isso também. O caso, a reabilitação quase sempre envolve uma condição onde a janela de treino é muito grande, né? Então, tem muitas situações em que o aluno tá com déficit, né? Ele vem com nível de força baixíssimo, né? Então pode ter até alguns treinos que são menos funcionais que podem trazer adaptação funcional, inclusive. Porque de tão baixo que é o nível, né? A questão é sempre depois de testar a dose e resposta disso, comparar com o treino dinâmico, até onde é importante esse isométrico, por algum motivo, né? Talvez, não sei, ligado a impacto, facilidade da aplicação do treino, mas comparar também com outros treinos dinâmicos, né? Que eu acho que o que vai mostrar é que o isométrico vai ter seus limites, obviamente. Para funcionalidade geral, se está dando resultado agora, que bom. E, então é sinal de que, pelo jeito, está dando certo mesmo. Mas com certeza ele vai começar a ser menos otimizado em algum ponto, porque depois, dinamicamente, entra aquela história, né? O mundo não é todo isométrico. Se bem que eu acho que até o teu próprio treino não tem só isometria, né? Ele já tem exercício também dinâmico, né? Né? Então também tem isso, né? Tem efeito misturado ali no meio, né? Que de uma situação onde não se usava muito sustentado com carga, a percepção, porque antigamente era só cadeia mais aberta mesmo com resistência, né? Bota uma caneleira ou um halteres, alguma coisa assim. E quando começou o ingrediente isométrico, acelerou o processo. Olha só que interessante. Tem que entender o porquê, porque às vezes aumenta a carga total também, tem que ver bem as causas disso, né? E até percepção mesmo, né? Porque os teus são pacientes respiratórios ou é outro? Não, aqui tem tudo. Tem Tá. pós-operatório. Não, porque eu ia dizer da dispneia, né? Que daqui a pouco tem algum elemento que provoca menos dispneia. Por exemplo, uma coisa que a gente notou com o Marcelão, lá na pneumo, no serviço, é que os exercícios, primeiro que era a visão médica, aquela de que é tudo no ciclo ergômetro, pela segurança. Aí a gente levou eles para a esteira e teve resistência, assim, do sistema todo. E aí a gente começou a mostrar que, do ponto de vista funcional, tinha vantagens em relação ao ciclo ergômetro, porque depois, para o dia a dia, tu tem mais transferência. Tá, aí encaixaram. Mas depois a gente começou a notar, no mestrado do Pedro Chons, os saltos, que eles estavam tudo alucinados. Como assim saltos? Isso aqui não é atleta, sabe aquela visão? E aí a gente não, pode ser que seja bom por um lado, porque a carga aeróbica ligada à dispneia ali seja menor, né? Aí aquela coisa básica de fisiologia, né? Mas a gente começou a testar e começou a dar esses resultados mesmo, menos caso de dispneia durante a sessão, fazendo essas coisas. Né? Mas não é o teu caso, né? O teu caso é outro, porque eles nem têm essa questão da dispneia, né? Mas é isso que tem que ver. Tem de tudo. Primeira paciente pós-Covid semana passada. Bah, guria. É mesmo. De tudo. Que legal. Senhor, diga. Eu tava, há um tempo atrás, eu tava acompanhando um pessoal que estuda bastante sobre treinamento de força, mas mais treinamento funcional. E aí eles estavam falando sobre a aplicação de uma coisa que é mais da área dos esportes, mas também que estão pensando isso na questão da área da saúde, que é a questão da variabilidade do movimento. E aí eu vi aquilo e aí me chamou a atenção e depois eu não achei mais nada, ninguém. E acho que eles são de Santa Catarina e da Universidade Federal também, se não me engano. E aí tu comentou hoje também na aula sobre isso. E falou que lá eles deram o exemplo, né, de que, por exemplo, um cara vai fazer 20 arremessos na cesta, no basquete, no caso. Uhum. Ele pode acertar esses 20, mas a maneira com que o sistema vai se organizar para ele conseguir acertar esses 20 vai ser de maneiras diferentes, né? E aí eles estavam debatendo sobre como isso seria, por exemplo, a gente realizar tarefas de vida diária e melhorar, por exemplo, em diversas
variar bastante a maneira de execução para a diversidade ou conseguir manter o resultado Não, é ok, no caso. verdade. Isso a crítica que se tem, por exemplo, da nossa área ali, minha mais, que é o treinamento em esteira, né? O treinamento em esteira tem limitações por causa dessa questão do controle, né? Toda a área pré-frontal que controla a qualidade do movimento também, parece não ter uma boa transferência, né? Porque na esteira tu faz um exercício quase que ligado apenas aos automatismos, né? Só que quando a gente vai caminhar no dia a dia, não é assim. Sim. Não é assim, mesmo estando se fosse um país desenvolvido, ainda imagina o nosso, as calçadas que são pistas de obstáculos, né? Então, é por aí mesmo. O que tem que cuidar só com esse discurso da variabilidade é a história do livro de 1001 exercícios. Não cair nisso, assim. Então, só fica variando, né? Eu nunca vou fazer uma aula igual a outra, né? Aí tudo bem, tu bota um modo ali aleatório e faz. Só que não dá para ser assim. Tem que ter um raciocínio por trás, assim, dessa variabilidade também, né? Que tem uma lógica sobre isso, né? Por exemplo, essa do padrão de movimento mesmo, essa que o Elvis falou. Tá, eu vou trabalhar com ângulos diferentes, mas ainda eu tenho que procurar ver o que está acontecendo ali, tem que ter adaptações gerais, né? Apesar desse ganho, né? Que já está claro, né? Mas eu tenho que estudar também para ver bem esse sequenciamento, né? Dessas coisas, para não ficar só nisso. É que eu vi que tu citou ali sobre alguns músculos, eles vão se comportar de maneira diferente dependendo da fase, por exemplo, da corrida ou da locomoção. E aí eu pensei nisso e aí eu linkei com esse outro material que eu tinha falado antes sobre o Sim, aquilo treinamento é outra funcional. coisa. Ainda tem... Porque tem esse problema da estabilidade e variabilidade, que o pessoal também, às vezes, só olha para um lado. Que é o discurso, que era muito comum até na fisioterapia, assim, uma visão do tipo, quanto mais variado, pior, tá? Resumindo, era uma questão. Só que o problema é que em várias situações, tu perder a variabilidade é um sinal ruim. Tem o Parkinson, por exemplo, quando começa lá com o padrão dele repetitivo. Aí ele muda a velocidade de marcha e continua na mesma frequência. Aquilo ali não é bom, né? Aquilo ali é um sinal de que o sistema nervoso não está elástico para se ajustar de modo otimizado aos controles, né? Ou quando sai de uma reabilitação da parte ósseo, né? Às vezes tem restrição física mesmo. Então os caras fazem um movimento com uma variabilidade muito pequena, né? Mas isso não é bom, né? Isso não é bom. Então tem que estudar essa variabilidade sempre olhando do ponto de vista ótimo, né? Vai ter um ponto ótimo dessa variabilidade para responder a situações adversas também, né? Até um certo ponto, né? Tem que olhar também por esse lado, né? Não é tão simples assim, né? Charlene, tu ia perguntar alguma coisa. Isso, eu queria perguntar rapidinho sobre pergunta aquela aula difícil, assíncrona do Fertlek. Nós tínhamos combinado, né, que seria geralmente de 1 a 3 séries, né? Aí eu só fiquei na dúvida na questão do Fertlek, se eu já, fico com isso que estava combinado ou não, porque ele até comenta ali que não tem um sentido de intervalo e tal, daí quando fala dos clássicos e do Fertlek moderno. Não, peraí, o Aí eu fiquei Fartlek, 3 repetições? Isso. Onde isso? Não, não, calma. Nós combinamos que nessas tabelinhas de treino a gente usaria sempre de 1 a 3 séries. O senhor disse que ia ficar pré-definido. O senhor falou numa aula. O senhor disse, Será que não confundiu dizendo... com circuito? Porque o circuito, sim, Quando a gente estava falando... Pode falar. Não, no circuito, sim, que tem, claro, essas 3 séries, 3 circuitos, variar de 1 a 3. Agora, no Fartlek, ele é um treino... Não, o senhor contínuo. não disse no Fartlek. O senhor não disse. É isso que eu quero saber. Antes do Fartlek, quando a gente estava falando lá, entre treino de resistência, a gente estava falando, aí o senhor disse, vamos deixar pré-combinado que vai ser sempre de 1 a 3 séries. Sim. O senhor isso, entendeu? É isso. Tá. Aí eu quero saber se no Fartlek isso vale ou não. Porque não. É um treino longo, achei que seria estranho ficar 2 ou 3 séries, por exemplo. Isso eu estou na dúvida. Não vale, não vale. Porque o Fartlek, ele é um meio do caminho entre o contínuo e o intervalado, né? Ele é essa ideia de jogo de velocidades, mas sem intervalos definidos. Por isso que a ideia de séries não deveria estar no Fartlek.
Ele é o meio do Sim, o senhor caminho não disso, falou, né? eu só Não, queria saber não, se não. eu... O que pode acontecer, assim, é o pessoal inventando, né? O pessoal do Fartlek dos esportes, eles têm feito muita coisa que parece mais um circuito contínuo, que é quase um Fartlek mesmo. Mas às vezes pode ser que eles façam 3 voltas, no caso. Mas não é. O mistério ali é que, como é que se diz? A coisa central do Fartlek é que tu faça de modo contínuo, alternando intensidades. Isso que é o... E aí não entra mesmo a ideia de 3 séries. Não encaixa. Perfeito, era essa a dúvida mesmo. Se eu tinha que levar em conta o que a gente tinha combinado ou não. Tá, perfeito. Só Feito, isso. Gracie. Graça é bom, né? Trocando. É isso aí, gente. Tem que cuidar. Vocês eu vi também, Charlene, tu falando em Fartlek, me soou alguma coisa. Às vezes, não sei se eu estou ouvindo um pouco, mas é Fartlek. Não sei se vocês estão. E eu já vi mais de um aluno falar isso, então, Pode sabe, ser quando que eu muito falei aluno isso. falou, é porque eu também devo ter falado, sou alguma Foi coisa. na manhã que falaram errado. Na aula da manhã. Não é a primeira vez que eu escuto o Fartlek. Mas de onde? Será que... Que é isso? Foi o Não, às vezes é outro Fartlek. professor, né? O Cruel com as teorias, o Fartlek, o sotaque e tal. Mas não sou, mas o que eu saiba é Fartlek. Mais alguma coisa, gente? Uma pergunta agora com relação ao artigo, que está um problema no nosso grupo, resolveu o artigo. O flywheel, já foi estudado o tal do flywheel? Tem alguns estudos já. Bah, eu testei esse flywheel aí em 2009. E a partir daí já tem estudos já, até com corredores, que era o que eu queria. Uma vez a gente organizou o doutorado do Henrique, era para ser na Irlanda. Um colega meu que foi para o Nepal, um amigão lá italiano, que hoje é professor na Dublin University lá. E aí a gente ia organizar, e era exatamente nisso, era fazer um treino com flywheel isoinercial, né, em corredores. Ou seja, já uma aplicação, né? Já se tem estudo de base, mas eu não tinha ainda com corrida. Agora fizeram esse aí também, os infelizes, e uma publicação até em nível bom, assim, em corredores. Mas isso é específico, tem mais estudos ainda com flywheel. Não, ele tem vantagens, assim, gerais, né? Mas, de novo, não é aspirina, aquele papo, mas ele tem... A vantagem dele é dar uma carga excêntrica semelhante, assim, uma carga de adaptação também excêntrica, além da concêntrica, né? Eu não sei, é uma boa possibilidade de propor esse artigo? Sim, até o que eu te disse dos corredores, ou um teu aí que tu tem? Não, tu falou dos corredores, mas foi um dos que eu baixei. Ele tem, acho que o coautor, se não me engano, tá no Latorre ali no meio. Tem que ver se não me lembro. Só olhando ali. Me manda ele, não tem muito mistério, só tem que me mandar. É que o artigo que vocês me deram ali estava meio... Eu achei super interessante, mas é exatamente a falta de exercício no Covid, sabe? Eu sei que é super atual, mas a discussão de treino, assim, agora é legal testar algum treino, né? Como o flywheel, né? Mesmo. Isso. Tá, vou propor para a turma, então. Vocês conhecem isso aí, não? Porque o pessoal fala muito, mas eu acho que no Brasil nem entrou, né? Lá em 2000, eu não conheço. Que queria e o troço demorou para entrar, né? O isoinercial, aquele que isoinercial, que vai na cintura aqui, está se utilizando bastante no funcional agora. E na reabilitação também. Na reabilitação já vi. A pergunta é o que não está se usando no funcional. Em 2009, eu estava no meu primeiro estágio em Rovereto, onde eu aprendi sobre a caminhada nórdica e trouxe para o Brasil. O Jorge Pinto Ribeiro, inclusive, me deu força para usar isso aí e tal. Naquele pós-doc lá que eu fiz com eles, os caras vieram com esse equipamento. O David Susta, esse cara que está na Irlanda, me dizia, tem um amigo meu italiano que quer vender um equipamento novo, né, esse isoinercial e tal, isoinerciale, né, e aí vamos lá, né, botamos eletrodo, eu mesmo fiz em mim, quase me desabei, né, fui com coragem, assim, porque ele, dependendo de como, se tu faz muito forte a concêntrica, ele faz mais forte a excêntrica, né, meu Deus, quase me passei um fiasco lá com os italianos, e aí medimos lá, fizemos as medidas, assim, e achei bem interessante, porque o que acontece? Existe, do ponto de vista de eficiência, tem uma razão de 4 vezes mais excêntrica para concêntrica, né? Quer dizer o seguinte, para tu elevar uma mesma carga de aparelho qualquer de musculação, tu gasta 4 vezes mais energia para subir do que para descer.
Esse é o resultado prático, né? Tu gasta mais energia metabólica em 4 vezes, né? Na eletromiografia era maior. O que o pessoal tinha visto, e a gente quis testar no isoinercial e bateu, era que é 6 vezes maior. Se tu faz a mesma atividade eletromiográfica para concêntrica e excêntrica, o gasto energético para gerar essa atividade eletromiográfica é de 6 vezes mais para concêntrica, né? E no isoinercial apareceu isso, né? Só que não era essa. O mistério todo é que a carga é maior, né? Tu faz as repetições em sequência muito maior, né? Tu tem que diminuir repetição, senão tu não consegue fazer e tal. Mas tá, é isso aí. E as adaptações, cara? Tipo, a nível D. Sabe o que é, cara? Até agora, até o estudo dos corredores ali, o controle eu achei fraco, tá? Assim, olhando para fisiomecânica, né, que é bem o que a gente estuda, eles simplesmente botaram o mesmo número de repetições, com o mesmo percentual de concêntrica e isoinercial, mas obviamente que a carga do isoinercial era muito mais alta, né? E deu vantagem para o isoinercial, só que eu acho que tem ali um erro, porque a própria percepção do esforço daquele treino é muito maior no isoinercial. Se tu bota 3 vezes 10 repetições, tá? A 90% da repetição máxima no treino, no equipamento normal de resistência variável, né? E no isoinercial é 90% na excêntrica também. Então a carga total daquilo é muito maior no isoinercial, né? Aí tu tá treinando, já tem um erro de design de ensaio, né? Porque tu não tá regulando a mesma coisa. Tu teria que fazer mais baixo no isoinercial de algum jeito, que a carga total fosse semelhante ao do concêntrico, né? Aí eu acho que é mais justo fazer a comparação, né? Porque isso influencia mesmo o atleta. O cara chega no final do treino do isoinercial bem mais acabado, né? Porque tem uma excêntrica ali, tu tá treinando concêntrica, excêntrica. E é isso que os caras não estão fazendo. Por isso que eu tenho minhas dúvidas, assim, se depois em estudos mais controlados, se isso vai permanecer, ou com maior nível de evidência, uma vantagem, assim, maior. Não conhecia isso. Tem esse... Eu já tinha ouvido falar em isoinercial, mas não no nome que a Grace comentou ali. Esse é o termo em inglês. Isso foi. Na literatura trabalha... Eles usam também o inglês, isoinertial mesmo. Eu não sei por que esse flywheel aí, não lembro direito. Mas eu primeiro ouvi flywheel, era o termo que mais se usava. E aí depois apareceu um nome mais, eu acho que tecnicamente é mais correto, né? O flywheel envolve uma roda, né? Acho que tem aquela rodaninha, né? Do remo, que nem do remo ergômetro, sabe? Zzz, aquele barulho, né? Alguma coisa assim. Tu queres que eu te mande o artigo, Grace? Ou tu tens ele? Eu tava olhando agora, eu desliguei o computador aqui. O que eu tô vendo é do Marco. Peraí, deixa eu ver aqui. Professor, pessoal, preciso sair, tá? Muito obrigado. Valeu, tchau, Elvis. tchau. Valeu pelo papo. Marco Beato e Antônio Dello Giacomo. Sim, Giacomo. Sim, eu conheço eles tudo.